Já estamos de volta com o Manhã no Ar, agora são 6 horas e 33 minutos. E olha só, no último dia 15, o presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto que facilita o acesso a armas de fogo aos brasileiros. Mesmo já estando em vigor a medida, ainda divide opiniões tanto da população quanto de especialistas. Foi uma promessa de campanha. 15 dias após assumir o comando do país, o presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto que facilita a posse de arma de fogo. O que nós estamos fazendo aqui nada mais é do que restabelecer um direito definido nas urnas por ocasião do referendo de 2005. O povo decidiu por comprar armas e munições. E nós não podemos negar o que o povo quis naquele momento. Pelo decreto, está liberada a posse de arma de fogo em casa, em áreas rurais e em áreas urbanas que tenham um grande índice de violência. O documento prevê que, para conseguir a posse, é preciso ter no mínimo 25 anos, curso de tiro, comprovar aptidão psicológica, ter emprego, residência fixa e não ter antecedentes criminais. Cada pessoa poderá ter até 4 armas em casa ou no local de trabalho, desde que seja o dono do estabelecimento. E em casas em que há crianças, adolescentes ou pessoas com deficiência mental, será preciso declarar ter um cofre ou um local seguro com tranca para guardar a arma. A decisão do presidente repercutiu nas ruas de Manaus. Eu acho que a arma de fogo para o brasileiro, para o cidadão de bem, eu acho que é uma coisa boa, entendeu? Porque hoje a gente não tem mais segurança na cidade, em lugar nenhum a gente não tem segurança. Eu acho que é uma situação um pouco negativa, né? Porque eu acredito que a sociedade não está acostumada, entende, a receber esse tipo de responsabilidade, entende? Se a gente tiver uma criança em casa e a criança for pegar essa arma e levar para a escola, mata o coleguinha, já era. Eu acho uma leseira dele, porque o problema é o seguinte, os ladrões já matam sem o cara estar armado, sabendo que o indivíduo está armado, o que é que eles vão fazer? Vão matar o indivíduo lá. O decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro traz alterações importantes. Uma delas é com relação ao tempo de validade do registro da arma na Polícia Federal, que passou de 5 para 10 anos. O documento também exclui a comprovação da necessidade efetiva de portar uma arma de fogo. Para este doutor e professor de mestrado em segurança pública da UEA, o Brasil vive uma grave crise de segurança pública e que, ao facilitar a posse de arma, o governo sinaliza a falta de condições para enfrentar a questão. Nós estamos diante de um decreto que ele nos revela o momento que nós estamos vivendo, um momento de crise. E esse decreto soa, né, de tal modo para nós como se o Estado tivesse entregue a uma condição de que, olha, eu não tenho como resolver o problema. Então, o que nós estamos vendo é que uma revelação da crise insustentável institucional frente a endividamento público, frente a uma série de questões que precisam ser combatidas, precisam ser resolvidas para que a gente possa melhorar o estado de bem-estar social das pessoas. Segundo o especialista, mesmo com o decreto, o acesso à arma não vai ser tão simples, já que tem um alto custo. Ele ainda lembra que a decisão vai exigir dos órgãos de segurança pública um preparo e controle maiores para evitar o aumento de crimes. É preciso que, nesse momento, as instituições de segurança pública elas estejam atentas a esse decreto e que haja uma política de segurança no sentido de melhorar o controle disso, né? É preciso que haja também uma campanha no sentido de divulgar mais isso, que as pessoas saibam que posse de arma é para se ter arma em casa e posse tem que ser, mesmo assim, tem que ser legalizada. Gente, um assunto difícil, importante, né? Bom, chegou a hora da nossa interação com a Rádio FM O Dia.
Vamos conversar ao vivo com o Emanuel Cardoso, já nos espera lá no estúdio da FM O Dia. Emanuel, bom dia para você. Mais um dia que a gente conversando. E olha, Emanuel, a gente acabou de exibir agora uma reportagem que fala justamente sobre esse decreto presidencial, né, que libera a posse de armas aos brasileiros. A medida ainda não convenceu boa parte da sociedade, muitos inclusive especialistas, né, em segurança pública. Aqui no estado, uma medida da Defensoria Pública quer suspender esse direito à posse de armas, pelo menos para aqueles que usaram de violência contra mulheres. Exatamente. É uma proposta, mas não apenas da Defensoria aqui do estado do Amazonas. Vários estados no país já têm adotado essa postura, já têm adotado essas medidas. E porque o que a arma pode representar nesses casos? Carol, meu amigo telespectador, e você também que ouve a gente pela 93.1. Uma arma dentro de casa para um agressor, para aquele que agride a companheira de maneira repetida, de maneira contumaz e costumeira, pode se tornar um objeto inclusive de ameaça. Ameaça física mesmo e psicológica. A gente tem acompanhado todos os dias. Se alguém duvida do que a gente está falando aqui, pode ir lá na delegacia especializada em crimes contra a mulher. Os relatos de violência são diários. Ontem mesmo a gente mostrou a reportagem de um agressor que agrediu 2 companheiras e a última companheira agora precisou se mudar aqui do estado do Amazonas com medo do parceiro, porque ele a agredia de forma costumeira e mesmo com as medidas protetivas, esse homem foi obrigado a utilizar tornozeleira eletrônica, mesmo assim ele descumpriu todas as medidas protetivas e na tentativa de se reaproximar da mulher, ele a agredia, ele a ameaçava e essa vítima precisou viajar, precisou sair do estado, mesmo depois de ele ser preso. Essa prisão aí que ele vai ter vai ser de 3 a 6 meses e a gente fica pensando, imagina um homem desse com uma arma à sua disposição dentro de casa, o que pode representar para essa vítima? Por conta disso, a Defensoria, sim, está encaminhando isso aí. Já há, inclusive, um modelo de medida protetiva que deve ser colocado ao juiz toda vez que for identificado um homem com o histórico de agressão. Essa medida protetiva pode ser pedida ao judiciário e aí ele perde tanto a posse quanto o porte. O porte é quando o sujeito tem autorização para portar essa arma na rua em qualquer lugar. A posse, de acordo com o novo decreto presidencial, é essa autorização que o cidadão tem para manter uma arma dentro de casa. Carol, a gente sabe, de acordo com a Constituição, a casa da pessoa, o asilo inviolável, é o que diz a Constituição. Ninguém pode invadir a casa de ninguém, você é responsável pela sua casa, o cidadão é responsável pela sua casa, inclusive força policial ou qualquer um só pode invadir a casa em situação extrema mesmo, onde tenha risco à vida de pessoas, ou durante o dia com ordem judicial. A pessoa é responsável pela segurança da sua casa, pela segurança da sua família. Mas essa medida da Defensoria Pública, de fato, vem ao encontro dessa situação que é muito grave, que são os casos de violência contra a mulher. E tá certíssimo, e o quanto cresce isso é assustador, gente. Eu falei aqui ainda nesse mês, estando aqui no Manhã no Ar, são tantos casos que a gente noticia por aqui e já nos deixa assim consternados, né? Pensando, meu Deus, o que está acontecendo? Fora aquilo que não chega no nosso conhecimento, fora as mulheres que não conseguem denunciar, né, Emanuel? Agora, a mim como mulher soa tão óbvio que um homem que já tenha um boletim de ocorrência, que já tenha um histórico de agressão à mulher, que não tenha, obviamente, o direito de ter a posse de uma arma. Mesmo assim, defensorias não só do nosso estado, como de outros estados, como você disse, estão tomando essa medida como forma de prevenção, de precaução, né? É um assunto muito controverso, que ainda vai gerar muita discussão e que coloca também
aos nossos olhos a situação em que nós estamos passando da segurança pública, né, Emanuel? A que ponto chegamos, a gente tem que ter a própria arma para se defender. Exatamente. E em relação a esse caso da violência contra a mulher, tem uma coisa que eu acho importante a gente ressaltar, é porque existe um machismo enraizado que muitas vezes o agressor acha que sequer está cometendo um crime. É como se ninguém tivesse o direito de se meter nisso. A situação que eu estou falando para você desse caso, o homem estava, durante a apresentação da delegacia, ele estava extremamente exaltado, demonstrando um aspecto zangado, e a justificativa dele é: eu não quero que o meu rosto seja mostrado porque eu sou trabalhador. Como se a agressão que ele tivesse cometido não fosse crime, como se fosse normal alguém agredir uma mulher. Então existe esse espírito machista aí, porque ninguém merece ser agredido, independente de ser mulher, homem, criança, enfim. Mas em relação à mulher, a gente sabe que é um caso, sim, muitas vezes cultural e costumeiro que precisa ser combatido. E aí, nesse caso, já não entra a discussão se você concorda ou não em ter uma arma de fogo. O que está em risco aí, de fato, é a segurança de uma vítima em potencial. Exatamente. Manuel, vamos em frente. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, chega hoje, né, em Manaus, para uma agenda de campanha à sua reeleição à presidência da Casa Legislativa do país. Já a bancada amazonense deve aproveitar esse momento para tentar garantir o apoio à Zona Franca. Exatamente. A moeda de troca desses parlamentares em relação ao apoio à candidatura de Rodrigo Maia, que quer mais uma vez voltar à presidência da Câmara Federal, é justamente o apoio à Zona Franca de Manaus diante de algumas incertezas em relação ao modelo Zona Franca de Manaus, né? A gente sabe que o governador Wilson Lima teve um encontro com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Os incentivos da Sudam, por meio de um decreto que ficaram condicionados ao aumento de arrecadação do governo para que esses incentivos sejam dados para a Zona Franca. Esse decreto não foi contornado nessa reunião entre o governador e o ministro da Economia. Há uma sinalização indicada por parte da mídia que diz que o modelo Zona Franca pode sofrer um impacto na política econômica do governo Bolsonaro, mas isso ainda não está claro. E o que os parlamentares estão fazendo é reunindo forças em torno da candidatura de Rodrigo Maia para tê-lo como aliado em relação aos temas de interesse da Zona Franca de Manaus, mas não apenas em relação ao modelo econômico que o Estado já tem, mas também em relação ao apoio da criação de novas matrizes econômicas para o nosso estado. Recentemente a gente tem acompanhado, inclusive, algumas notícias na área de mineração para o estado do Amazonas. Então esses parlamentares se reúnem em um almoço hoje na casa do senador Omar Aziz, que vai recepcionar o presidente da Câmara e candidato Rodrigo Maia, onde deverá acontecer essa reunião e essa conversa. Apenas o deputado federal José Ricardo não participa, já que ele faz parte da oposição ao governo federal e que deve ter aí a oposição que se reúne em busca de um nome para concorrer à presidência da Câmara Federal. E depois desse almoço de Rodrigo Maia na casa do senador Omar Aziz, juntamente com esses parlamentares, ele tem a visita a uma empresa do Polo Industrial de Manaus, onde também deve dar uma entrevista coletiva à imprensa. Carol? Tá certo, então, Emanuel, a gente acompanha, né, provavelmente aí na nossa programação como será essa visita. Obrigada pelas suas informações e amanhã a gente está de volta. Amanhã a gente se vê por aqui, Carol. Bom dia para você e até lá. Bom dia, até lá. Bom, gente, chegou a hora de falar de emprego, viu? Hoje tem 15 vagas disponíveis no Cine Manaus. Quem traz essas informações para a gente é a repórter Tamires Cler, com quem eu converso agora ao vivo. Tamires, muito bom dia para você. Conta para a gente, Tamires, para quais áreas, né? E o que a gente precisa fazer para concorrer a elas. Oi, Carol, bom dia para você, bom dia a todos que nos assistem aqui no Manhã no Ar. Olha, são para várias áreas, como você disse, 15 vagas no total, distribuídas no Cine Manaus, lá da Constantino Neri e também lá em frente ao T4, lá no Jorge Teixeira. Eu vou começar falando das vagas que estão disponíveis lá na Constantino Neri, que fica na Ouvidoria Municipal, ali no São Geraldo, próximo ali do Complexo Viário ali do Boulevard. Presta atenção, já tira uma foto desse
esse quadro que apareceu aí para você, porque olha só, tem vaga para auxiliar de mecânico, que é uma vaga para PCDs, né, para pessoas com deficiências, tem uma vaga e só precisa do ensino técnico completo. E é bom também ter experiência na vaga. Eletricista, PCD também, uma vaga com o ensino técnico aí completo. Tem lanterneiro, que também é para PCD, uma vaga para ensino fundamental completo, é um pouco mais fácil aí de conseguir. Técnico de refrigeração também para pessoas com deficiências, uma vaga com ensino fundamental completo. E tem ainda assistente de almoxerifado com 2 vagas e também só precisa do ensino fundamental completo. Agora eu vou passar para as do Shopping T4, que são as vagas de técnico em eletrônica hospitalar, 2 vagas, ensino médio completo, gerente de loja, uma vaga, também essa daí é um pouco mais complicado porque precisa do ensino superior na área de administração. Vendedor externo, 2 vagas, ensino médio completo e Cumim, que é aquele auxiliar de garçom, né? São 3 vagas e precisa do ensino médio completo. É bom a gente lembrar que todas essas vagas que eu citei normalmente já pedem uma experiência na área de pelo menos 6 meses. Então, você leva toda essa documentação que comprove isso, que você tem alguma experiência na área, junto com os seus documentos, RG, CPF, certidão, certificado de comprovante de residência, um comprovante de escolaridade, leva também a sua carteira de trabalho, um currículo atualizado e, como eu disse, olha, tudo atualizado. A gente sempre fala isso por aqui, porque normalmente as pessoas acabam perdendo vaga, perdendo oportunidade porque a documentação está errada, está atrasada, então leva tudo certinho. Certificado de reservista também para os homens e todos os certificados que você tiver de ensino médio, de ensino fundamental, certificados ali profissionalizantes, leva tudo e não esquece. E aí você pode entrar em contato caso você tenha alguma denúncia para fazer, porque tem muita gente que se aproveita, né, nesse momento de crise, que as pessoas estão procurando emprego, querem vender vagas, isso é errado. Então você pode denunciar para o número 36319274 e você pode ir nesses locais, né, no Cine lá da ouvidoria de Manaus ou lá no T4 das 8 horas da manhã até as 2 horas da tarde, levando tudo isso e boa sorte aí para quem vai tentar uma vaga, né, Carol? Ah, verdade, viu, Tamires? Obrigada pelas informações importantíssimas aí das vagas de emprego, viu? Segura um pouquinho, daqui a pouco eu volto com você, Tamires, até já. E olha, a crise no governo da Venezuela, com um impasse sobre quem assume a presidência e a provável queda de Nicolás Maduro, repercutiu também aqui em Manaus. Muitos venezuelanos que se refugiaram na capital amazonense comemoraram na tarde desta quarta-feira. Cartazes nas mãos, bandeiras em volta do corpo e muita emoção ao cantar o hino nacional. Foi assim que cerca de 100 imigrantes venezuelanos comemoraram a retomada do país na Praça do Congresso, no centro de Manaus. Aqui o povo está manifestando que a gente não quer a Maduro. Maduro é um usurpador. Maduro não é presidente. Nesta quarta-feira, o líder oposicionista Juan Guaidó se declarou presidente interino da Venezuela. Ele lidera várias manifestações pelo país pedindo a renúncia de Nicolás Maduro. A declaração de Guaidó foi aceita por vários países, entre eles Estados Unidos e Brasil. O Brasil, inclusive, já declarou que vai apoiar política e economicamente o processo de transição para que a democracia volte a reinar na Venezuela. O sentimento dos venezolanos ahorita es de felicidad, porque nuevamente se está abriendo un proceso de cambio para Venezuela que tanto lo necesitamos. Ele tem que renunciar, Maduro não tem condições de ficar lá na Venezuela. Nem seu povo, nem a um nível internacional reconhecem a Maduro como presidente. Maduro não é presidente de nós, Maduro não é um presidente constitucional da Venezuela, entendeu? Olha, agora nós vamos falar de um assunto importante que muitas vezes é tratado como piada, viu? O furto de energia. Todos nós pagamos por aqueles que fazem os famosos gatos e a nossa conta só aumenta. Os números do ano passado na Amazonas Energia são assustadores, gente. A quantidade de energia desviada daria para alimentar cidades do Amazonas por quase 30 anos.
O Amazonas é o estado que possui as maiores perdas de energia elétrica do Brasil. Deixa de faturar mais de 43%, principalmente pelas ligações clandestinas, os famosos gatos. Muita gente pode pensar que não tem nada a ver com isso, mas tem sim, por vários motivos. As perdas comerciais da Amazonas Energia causam um prejuízo de R$1,5 bilhão ao ano. Dinheiro que deixa de ser investido em obras e melhorias do serviço. Além disso, a gente paga por quem deixa de pagar a energia elétrica, o que deixa a nossa conta mais cara. Está na sua tarifa lá esse prejuízo. Isso é da resolução, tem caráter legal, então é cobrado de quem paga corretamente, né? Ilha de Parintins, mais de 100 mil habitantes, segunda maior cidade do estado. Esse cenário serve para a gente fazer um comparativo. Só no ano passado, a companhia de energia deixou de faturar 125 mil megawatts-hora. Energia que foi desviada por furto, os famosos gatos. Falando esse número, a gente não faz ideia do quanto isso significa. Mas se eu disser que toda a energia roubada no estado, só no ano passado, poderia abastecer a cidade de Parintins inteira, aí a história muda, né? Mas ela fica ainda pior. Essa energia desviada no ano passado poderia abastecer Parintins inteira por 29 anos. A gente comparou o que foi perdido em 2018. Então, a gente analisa sempre dois níveis de perda, a perda técnica e a perda comercial. A perda técnica é aquela perdida nos cabos, na rede elétrica, nos equipamentos transformadores, né? E a perda comercial é que é desviado, furtado, roubado. Se a gente comparar somente as perdas comerciais foram perdidas em 2018 no estado do Amazonas, daria para fornecer energia para as residências de Parintins por 29 anos, o que foi perdido em um ano no Amazonas. Mais ou menos 619 mil unidades consumidoras seriam abastecidas com essa energia roubada. Para fiscalizar e combater essa prática, 70 equipes já estão nas ruas e até o meio do ano, mais de 200 vão estar fazendo esse trabalho, que cabe à própria companhia, mas que conta também com a ajuda da polícia. Nós temos dois momentos. O primeiro é a realização das inspeções administrativas pela própria Eletrobras, onde, quando há necessidade, nós prestamos o apoio para aquelas situações em que há resistência a essas inspeções. A segunda é constatada a possibilidade de haver ali um furto de energia. Nós, juntamente com eles e com a perícia, realizamos a operação policial para trazer a pessoa que está praticando o crime de furto de energia para ser ou flagranteado ou indiciado em inquérito policial. O governo do estado deixou de arrecadar mais de 300 milhões no ano passado, só de ICMS. Dinheiro que deixa de ser investido, que não volta em melhorias para a população. Tudo por conta de gato. E o melhor jeito para mudar isso é denunciar. Essa pessoa, como a lei prevê no artigo 155, parágrafo 3º, a pena de 1 a 4 anos, esse crime é afiançável. Nós arbitramos fiança e, como diz a lei, ele se livra solto e responderá ao processo em liberdade. Agora a gente volta a falar dos casos de polícia, viu? Um homem foi preso depois de descumprir várias medidas protetivas. Ele tem um histórico de mais de 6 boletins de ocorrência por agredir as ex-mulheres. Uma dessas vítimas, inclusive, deixou o estado com medo das ameaças dele. Irailton Lima, de 47 anos, foi preso em cumprimento a um mandado de prisão hoje pela manhã pela equipe de investigadores daqui da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher. A prisão dele aconteceu no bairro Nova Esperança, que fica na zona oeste aqui da cidade de Manaus. Em seguida, ele foi trazido para cá, tinha descumprido medida protetiva ainda no ano passado. Ele tem um longo histórico contra ex-esposas. Pelo menos ele cometeu crime de agressão contra 2 ex-mulheres. A última, inclusive, teve que ir embora do estado para se livrar do Irailton, porque ele a perseguia bastante. A delegada Débora Mafra tem mais informações, delegada, porque, pelo que a polícia observa, pelo histórico dele, desde a ex-esposa, a penúltima,
ela já tinha registrado 2 boletins de ocorrência e essa última 6 boletins, ou seja, ele é acostumado a agredir mulheres, a cometer esse tipo de crime, né? Sim, ele já tem um histórico de violência doméstica, tanto quanto a anterior, quanto essa última. Ele persegue, ele difama, ele chega a vias de fato, bater, quebrar as coisas. Então, é um histórico de grande violência, tanto que a ex-esposa dele, a ex-companheira, registrou 2 boletins em 2013 e de 2016 até agora, em 2017, no final de 2017, essa última ex-companheira dele foram 6 boletins de ocorrência, sendo 3 de descumprimento de medida. Inclusive, ele foi preso em flagrante em julho por descumprimento e por ameaçá-la e estar onde ela está, ele sempre perseguindo ela, mas até que, enfim, ele agora saiu o mandado de prisão, porque ele foi preso em julho, mas logo saiu, pegou tornozeleira e nada inibiu o comportamento dele, tanto que em novembro ela vem falando novamente do descumprimento e vários outros crimes, inclusive ameaça em vias de fato, a ponto dela ter que sair do estado. Ela preferiu sair do estado porque a cabeça dela não estava bem, por fragilidade, por medo, por mais que ela estivesse com medidas protetivas, ela estava se sentindo mal. Foi representado pela prisão preventiva dele e foi agora, dia 21 de janeiro, decretada a prisão pelo juiz da 3ª Vara de Violência Doméstica e nós já cumprimos hoje por saber que ele é um indivíduo de grande violência, né? Uma pessoa perigosa que pode fazer outras vítimas de violência doméstica. É isso que não queremos e queremos dar tranquilidade para essa vítima que ela possa voltar já, se ela tiver desejo de retornar ao nosso estado, porque nós já colocamos ele onde ele deveria estar, atrás das grades. Essa prisão do Iraildo se deu por uma medida protetiva que ele descumpriu? Sim, é por descumprimento de medida protetiva, que são 6 boletins de ocorrência que geraram processos e medidas, cumprimento de medida protetiva. E ele descumpriu todas elas. E a última que ele descumpriu foi em novembro, que veio ensejar a esse novo pedido de prisão preventiva. Agora, delegado, aqui na delegacia, inclusive, ele nega esses crimes, diz que não pode ter o rosto mostrado, porque é pai de família e tudo mais. Geralmente, essas agressões estão ligadas muitas vezes que o agressor não aceita o fim do relacionamento, às vezes tem uso de entorpecentes nesse meio todo aí. A polícia já descobriu qual é a motivação dele agredir sempre as ex-esposas? Ele quer reatar o relacionamento, né? Apesar dele ser já de um relacionamento abusivo com elas, que dentro do relacionamento ele era abusivo com essas mulheres, mas quando elas não aguentam mais sofrer, o que acontece? Elas se separam. Na separação começam as perseguições, as vias de fato, ele quebra as coisas, onde a mulher está ele vai atrás, então ele é uma pessoa que é de difícil comportamento realmente. E é isso que nós queremos inibir e avisar. Descumpriu medida protetiva é cadeia, não tem outra maneira. E ele já foi preso mesmo assim, não conseguiu retornar uma vida saudável, né, de não perseguir a ex-mulher. Foi colocado tornozeleira, não conseguiu segurar esse comportamento violento dele, mais uma vez ele vai para a cadeia, de onde ele nunca deveria ter saído. É assim que a delegacia tem atuado sempre que chegam até aqui denúncias, mulheres que são agredidas e que relatam esta história triste. Se tiver elemento suficiente, é pedido mandado de prisão, uma vez expedido, cumprido, e aí fica de alerta para os homens que agridem mulheres e acham que nunca vai acontecer nada. Tem acontecido com frequência. A prisão é a consequência das agressões cometidas. Bom, um homem de 35 anos foi assassinado a tiros na noite de ontem no bairro de Petrópolis, viu? Eu vou voltar a conversar agora com o Fred Rocha. Continua ao vivo com a gente, vai trazer detalhes aí sobre esse caso. O Fred, a polícia diz que aquela área, né, onde ele foi morto, onde esse homem foi morto, é uma área vermelha do tráfico de drogas, né? Pelo menos pelas informações repassadas pelas testemunhas da área, sim. Inclusive, o Diego Araújo, a vítima de 35 anos, essas pessoas contaram aos policiais militares da 3ª Companhia Interativa Comunitária que o Diego tinha envolvimento com o tráfico de drogas. É até esta linha de investigação que a Polícia Civil deve adotar daqui para frente para tentar desvendar mais este assassinato aqui na cidade de Manaus. As testemunhas contaram também que 2 homens chegaram em um carro, estavam fortemente armados e dispararam várias vezes contra o Diego. Familiares dele levaram o Diego para o Hospital de Pronto-Socorro João Lúcio, na zona leste da cidade de Manaus. Pouco tempo depois de dar entrada na unidade hospitalar, ele não resistiu aos ferimentos.
Esse é mais um caso que deve ficar a cargo da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, só ressaltando que esse crime aconteceu na rua Santo Antônio, no Petrópolis, na zona centro-sul da cidade de Manaus. Carol. Tá certo, Fred. Obrigada pelas informações, viu? E olha, a Polícia Militar retomou na tarde de ontem a Operação Catraca, que agora não tem mais local definido para acontecer. A fiscalização tem por objetivo combater os crimes dentro dos ônibus, viu? Quem tem os detalhes disso pra gente é a repórter Maiara Rocha. Vamos ver. A Operação Catraca acontece simultaneamente em todos os pontos da cidade e funciona mais ou menos assim. Uma viatura para na frente do coletivo, a outra para lá atrás, todos os passageiros descem e as revistas começam. Cerca de 100 policiais militares estão empregados aí nessa operação. Eles fazem uma revista minuciosa em todos os passageiros, revistam as bolsas, os bolsos, no intuito aí de encontrar armas e também drogas. Nós estamos intensificando o policiamento, fazendo as abordagens nos transportes coletivos, fins de dar maior sensação de segurança, retirando de circulação o armamento que tem causado bastante problemas à sociedade. A Operação Catraca foi deflagrada no começo da tarde desta quarta-feira e os policiais militares escolheram esse trecho aqui da Avenida Torquato Tapajós. Segundo estatísticas aí da polícia, é justamente o trecho onde acontecem o maior número de assaltos. E é por conta disso que eles estão parando aqui os coletivos que passam aqui nessa região, tanto dos maiores quanto dos menores. Os policiais, olha só, eles entram no coletivo, explicam para os passageiros do que se trata, como é que é essa operação, para trazer mais segurança para todo mundo que está dentro do coletivo e em seguida eles acabam revistando todo mundo que está dentro do coletivo. É um trabalho rápido e preciso dos policiais militares. Uma revista como essa aqui dura aproximadamente 10 minutos, não atrasa aí o trabalho do motorista e nem do cobrador, e é justamente para trazer mais segurança aos passageiros. É bom, né, que a gente vê que está numa onda de assaltos aí nos ônibus, né, então é bom, né. É sempre bom, né, ter de rotina uma revista dessa daí, né? Sempre bom. Tem medo de ser assaltado? Sim, tenho. A gente já foi assaltado várias vezes já também aí, né? Sempre medo, né? Esse foi o primeiro trecho escolhido pelos policiais. Nesse momento, eles já estão aí se deslocando para outras zonas da cidade, aí para os policiais que participam dessa Operação Catraca. O que chama também a atenção nessa parte da operação é que os policiais não utilizam mais os cones, justamente para não chamar a atenção de possíveis infratores que estejam dentro de coletivos. Eles param em qualquer zona da cidade e já fazem essa abordagem. Essa inopinada é a surpresa. O trânsito, quando a gente para rapidamente através de alguns aplicativos, a sociedade começa a saber, os infratores começam a saber onde nós estamos. Então, o policiamento será dinâmico, onde nós vamos abordar os ônibus que estão imediatamente à nossa frente, mandando os passageiros descerem para fazer a verificação. Segundo aí o levantamento da Secretaria de Segurança Pública, em 2017 foram registrados 3.667 roubos a ônibus. Em 2018 esse número caiu para 2.476. E a ideia é fazer com que este ano, em 2019, esse número caia ainda mais. Só no primeiro mês de janeiro, esse número já caiu 5% em relação ao mesmo período do ano passado. Vale ressaltar aí que a Operação Catraca funciona em todas as zonas da cidade até o último coletivo voltar para a garagem, que é por volta da meia-noite. Esse trabalho aí vai ser intensificado, inclusive no período noturno, nas zonas com maior incidência de assaltos. E mesmo com a Operação Catraca nas ruas da capital, os bandidos continuam tirando a tranquilidade dos usuários do transporte coletivo, viu? Nessa madrugada, 2 ônibus da linha 500 e 444 da empresa Cascavel foram assaltados. Só para você ter uma ideia sobre a insegurança dentro dos ônibus do transporte coletivo em Manaus, olha só esse dado que eu vou te passar. Desde que a polícia lançou o aplicativo Aviso Polícia para ser acionado em casos de assaltos a ônibus, mais de 400 chamadas já foram registradas.
O aplicativo teve lançamento em abril do ano passado. Pode ser usado no sistema iOS e Android. E as ocorrências são registradas em tempo real. O monitoramento é feito pelo Centro Integrado de Comando e Controle da Polícia Militar. Desde que foi lançado, já são mais de 400 casos que tiveram registro de ocorrência. O aplicativo Aviso Polícia ele é um canal a mais de comunicação entre a Secretaria de Segurança Pública e a população que precisa do atendimento policial, né? No caso de roubo em transporte coletivo. Percebeu a situação de risco, percebeu que tem elementos que já assaltaram o ônibus até em outras ocasiões, podem fazer o acionamento que a gente vai verificar, né? Se for uma situação realmente de intenção de assalto, a gente vai frustrar e vai prender os indivíduos. E segundo os registros, a alternativa já ajudou a diminuir o número de roubos a ônibus. A redução é de 34%. Em 2017, foram 3.667 casos. Em 2018, o número foi de 2.437. São 1.230 a menos. 22 mil pessoas já possuem o aplicativo. E ele funciona em toda a cidade a qualquer hora. O sistema é prático de usar. Basta baixar o aplicativo e fazer o cadastro. É importante que conclua o preenchimento dos dados. E isso é feito apenas na primeira vez que usar. Eles são fundamentais para a autenticação do serviço. Assim, você já poderá acionar a polícia e falar diretamente com um atendente. Clicou no aplicativo, enviou. Já caiu ali na tela ali, onde tem essa viatura aqui, ó. Ela vai clicar na ocorrência, ó. Já abriu, aí já do lado já apareceu todas as informações aqui do solicitante. O local, o nome da pessoa, o telefone da pessoa. Às vezes, quando é necessário, a gente até liga para a pessoa para saber alguma coisa a mais se ela não estiver respondendo. E a viatura, já é verificada a viatura próxima, nesse caso aí, se fosse a situação real, essa viatura já estava pronta para atender essa ocorrência. Jean sabe muito bem a diferença que faz usar o Aviso Polícia. Só ele já passou por 2 experiências. Entrou 2 bandidos no ônibus da linha 014 e anunciaram assalto. Foi então que eu chamei a polícia pelo meu aplicativo que eu tenho no meu telefone, né? Quando a gente entra no ônibus, a gente já deixa o aplicativo aberto para caso precise, a gente chame. Então, graças a Deus, a gente conseguiu aí a tempo evitar uma tragédia, algo maior, né? E teve também uma outra situação lá no Parque dos Bilhares? Exatamente, eu estava caminhando no Parque dos Bilhares, no sábado à tarde, no final da tarde, e eu percebi num determinado momento uma pessoa sendo assaltada na entrada dos Bilhares pela João Batista, né? Foi quando eu rapidamente acionei o aplicativo pelo meu telefone e, de repente, a polícia chegou. Aproximadamente, em Manaus, são 800 mil usuários do transporte coletivo. Nós estamos na linha 124, aqui no entorno do centro da cidade. E se por um acaso alguém utilizasse o aplicativo e fizesse a chamada do Aviso Polícia, demoraria, em média, 2 minutos para a viatura chegar. E o Jean agora está indo para um outro compromisso, mas o aplicativo dele já está aberto aqui, não é, Jean? Se surgir alguma emergência, a gente já sabe que tem que acioná-lo, né? Tanto aqui ou em outra situação, a gente já sabe que o aplicativo serve para nos dar essa segurança, né? Então, ele já está ligado aqui. E você acaba muitas vezes impedindo que os assaltantes façam aí o roubo, acaba virando até que um herói, de repente? Olha, eu acho que o dever de todo cidadão, realmente, todo ser humano é ajudar, né? Então, a gente cumpre com essa missão, possibilitando, através desse aplicativo, acho que mais segurança, né, para as pessoas e para o coletivo também, né? 7h12, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta eu falo de esporte. Você vai conhecer o regulamento do Barezão para 2019, que já está prontinho para o campeonato começar, viu? É daqui a pouco, volto já.